Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de CLP. Hoje nós vamos falar sobre as saídas. Na aula passada falamos das entradas, hoje vamos falar das saídas. E nós já sabemos que existem dois tipos básicos de saídas de um CLP, que são as saídas digitais e as saídas analógicas. Saídas digitais são aquelas que têm apenas dois estados, ou eu ligo ou eu desligo alguma coisa. E as analógicas são aquelas que eu posso ter uma intensidade, eu posso controlar a intensidade de uma lâmpada, de um motor, enfim. Dentro aqui das saídas analógicas, nós já vimos, é o mesmo padrão que existem para as entradas analógicas. Nós temos o padrão por tensão, que é de 0 a 10 volts. No caso, o CLP, ele vai emitir, já que é uma saída, ele vai emitir uma tensão de 0 a 10 volts para controlar uma abertura de uma válvula, velocidade de um motor, enfim. Ou o padrão mais usado no mundo da instrumentação, da automação, que é o por corrente, que é o de 4 a 20 miliamperes. Não tem muito segredo aqui com relação às saídas analógicas. O nosso foco é falar das saídas digitais. E existem três tipos de saídas digitais de um CLP, que eu vou numerar agora. O primeiro tipo, que é talvez o mais comum que nós vemos por aí, é as saídas digital que são controladas a relé. O segundo tipo são as saídas digitais controladas por triac. E o terceiro tipo são as saídas digitais a transistor. Então nós temos esses três tipos de saídas digitais que um CLP pode ter. Lembrando que se o CLP for modular, você pode ter naquele mesmo CLP vários módulos de saídas diferentes. Um módulo com saída digital relé, outro com saída digital a triac, outro com saída digital a transistor, sem nenhum problema. Já nos CLPs compactos, o que se vê é um tipo só de saída e aí já vem de fábrica com aquele tipo e você não pode mudar mais. Bom, qual é a diferença entre esses três tipos de saídas? Qual é melhor para cada caso? Vamos começar vendo a característica mais básica desses três tipos aqui de saídas. Eu vou começar aqui pelo triac. Um CLP que tem uma saída digital a triac quer dizer o quê? Se a saída é triac, quer dizer que ele só vai funcionar em corrente alternada. Então, o triac, para quem não sabe, é um componente de chaveamento de sinal alternado. É como se fosse um transistor para corrente alternada. Então, quando eu tenho uma saída de um CLP que é triac, isso significa que aquela saída só vai poder acionar sinais de corrente alternada. Eu não conseguiria ligar nessas saídas um sinal de corrente contínua. Só trabalha com corrente alternada. Um macete para vocês lembrarem é aqui, ó, triac. Para quem não conhece o triac, esse AC aqui é justamente de corrente alternada. Eu sugiro que vocês pesquisem, para quem não conhece, o funcionamento do componente, do triac mesmo, para entender melhor como ele funciona. Aqui a gente só vai dar esse emaranhado geral de como esses componentes funcionam no CLP, mas é interessante vocês entenderem como que esses componentes funcionam separadamente. Então, triac são saídas digitais que só funcionam em corrente alternada. Já o transistor é o contrário. O transistor ele só funciona em corrente contínua. Se você acompanha o nosso curso de transistor aí no GV Ensino, nós já comentamos sobre isso. O transistor ele só funciona em corrente contínua. Então, se eu tenho um CLP com uma saída digital a transistor, quer dizer que naquela saída só sai tensão contínua. Aí o valor vai depender de outros fatores, mas é só tensão contínua. Ou sai só 24 volts, que é o padrão mais usado para saídas digitais, ou sai só 12 ou 5, enfim. Sempre contínuo, não consigo que saia ali uma tensão alternada se a saída for a transistor. E o relé. O relé ele tem uma vantagem sobre esses outros dois tipos, sobre o triac e o transistor. Porque se eu tenho um CLP cuja saída digital é a relé, o relé ele vai conseguir trabalhar tanto com AC ou com DC. Então, se eu tenho um CLP com saída digital a relé, eu posso ligar tanto um sinal AC quanto DC. Eu posso escolher
se vai sair um sinal de corrente alternada ou de corrente contínua de qualquer tensão que eu quiser. Então, nesse ponto, você ter uma saída a relé fica mais versátil, porque você pode escolher se você vai querer que saia um sinal de corrente alternada ou se você vai querer que saia um sinal de corrente contínua. E, claro, vai depender dos atuadores que você tem no seu processo, se são atuadores de corrente alternada ou se são atuadores de corrente contínua. Por exemplo, você vai acionar um motor trifásico. Obviamente que a saída de um CLP você não vai ligar direto no motor. É preciso um contator ali no meio do caminho. E aí, se você estiver trabalhando com contatores de corrente contínua, de 24 volts, aí você pode usar uma saída transistor ou uma saída relé. Mas se for aqueles contatores mais antigos, que usam 220 volts alternado, você pode usar uma saída triac ou a relé. Então percebam que o relé ele é mais versátil nesse sentido, porque na hora que você for fazer a ligação, você vai escolher se vai sair um sinal de corrente alternada ou de corrente contínua, para ele tanto faz. Já se o seu CLP tiver saída triac, só vai conseguir sair dele sinais de corrente alternada se for transistor somente de corrente contínua. Então vamos dar um exemplo aqui para a gente entender melhor como seria a ligação nesses três tipos de saída. Vamos supor que eu tenho um CLP com saída relé, que é o mais versátil de todos. A saída relé, nós vamos ter aqui as saídas e vamos ter aqui um comum. Na verdade, o comum eu vou ter em todos os três tipos de saída, assim como eu tinha aqui nas entradas. O papel do comum é ser um ponto em comum para todas as saídas em relação à alimentação das saídas. Então, por exemplo, se eu for acionar uma lâmpada aqui na saída Q1, como é que vai ficar? Lembra que o comum é por onde o circuito fecha? Pois bem, a hora que o CLP for ligar essa lâmpada aqui, ele vai mandar um sinal do Q1, o sinal vai sair pela lâmpada e vai voltar no gerador. E eu tenho um circuito fechado. O CLP vai pegar o sinal do comum e vai jogar na saída Q1. Então, aquele sinal que eu jogar aqui no comum vai ser o sinal que ele vai jogar nas saídas, quando elas forem acionadas. E eu tenho um circuito fechado, claro que lá dentro eu tenho um circuito também que faz esse chaveamento, mas não é o nosso foco aqui explorar esse circuito interno. E aí, beleza, ele vai acionar a lâmpada quando na programação tiver que acionar aquela saída Q1. Não tem nenhum mistério. Se for corrente contínua, o relé também aceita trabalhar. Basta eu trocar aqui, ao invés de um gerador de corrente alternada, entra uma bateria. Eu poderia ligar da seguinte forma. Poderia ligar assim, fazendo com que o sinal que está no comum seja o positivo, então o sinal que vai sair vai ser o positivo. Lembra que o circuito fecha, o CLP pega o sinal que está no comum e manda para a saída, vai sair um sinal positivo nas saídas. Ou eu poderia inverter também e ligar assim, não tem nenhum problema. Aí nesse caso o CLP ele vai mandar negativo para as saídas e eu vou ter que ligar as minhas cargas no positivo da bateria do outro lado. Tanto faz, o relé ele é muito versátil, por isso que muitas vezes ele é o preferido para ser usado. Porque você pode trabalhar com alternada, com contínua, pode trabalhar chaveando positivo ou negativo, se for contínua, ele é extremamente versátil nesse aspecto. Mas tudo na vida tem uma desvantagem. Se o relé ele é muito versátil, qual é a desvantagem que o relé tem? A desvantagem que o relé tem são basicamente duas. A primeira desvantagem do relé é que ele abre lento. Ele é um dispositivo eletromecânico, vocês sabem, relé é uma bobina e um contato que abre e fecha perto dessa bobina. Então, quando eu vou acionar uma saída do CLP, e se essa saída for a relé, ela não é acionada instantaneamente, ela leva um intervalo de tempo de 10, 20 até 30 milissegundos para que crie o campo eletromagnético na bobina, o contato caia e aí o sinal vá para a saída. Então o relé ele é muito mais lento do que o triac e o transistor, que são componentes de estado sólido, são componentes eletrônicos que não têm partes móveis, então eles conseguem ligar e desligar quase que instantaneamente, ao contrário do relé que leva esse tempo de 20 a 30 milissegundos. Aí você deve me perguntar, 20 milissegundos, 30 milissegundos é muito rápido.
Realmente é muito rápido, é mais rápido do que um piscar de olhos. Na maioria das aplicações pode não fazer diferença, mas certas aplicações voltadas para a área de segurança ou voltadas para a área de processamento rápido, você usar uma saída relé que demore 20, 30 milissegundos pode ser problemático. Então, nesse caso, você acaba preferindo usar os outros tipos porque são muito mais rápidos. A segunda desvantagem da saída relé nos CLPs é que o relé ele se desgasta. Como ele tem partes móveis, o contato fica abrindo e fechando cada vez que você aciona a saída, ela vai se desgastando e uma hora esse contato vai parar de funcionar por desgaste mecânico. Então, a durabilidade de uma saída relé é certamente menor do que numa saída a transistor ou a triac, porque eles não têm partes móveis. Então, se você for ligar e desligar uma carga, muitas vezes fazer um controle on-off, algo assim, a saída relé é altamente desaconselhável. A saída relé é mais para você ligar ou desligar, aquelas saídas que você vai ligar, vai deixar mais tempo ligado, depois vai desligar, vai deixar muito tempo desligado. Ou seja, não é aquela saída que vai ficar acionando toda hora, pode danificar os relés internos do CLP devido ao desgaste mecânico. Então, o relé ele tem as suas vantagens, AC e DC, trabalha tanto emitindo sinal de alternado como de contínuo, que é ótimo, mas tem as desvantagens de ser lento e apresentar desgaste. Já uma saída de CLP a triac, vamos até desenhar aqui os símbolos, né? O símbolo do relé, para quem não conhece, o símbolo do triac, vou fazer aqui mais ou menos assim, e o símbolo do transistor. Já as saídas a triac, elas funcionam só em corrente alternada. Então, se eu falar para vocês, olha, esse CLP aqui tem saída triac, você não pode ligar uma bateria, nada de corrente contínua. Você só vai trabalhar com ele em corrente alternada. E muda alguma coisa nesse esquema de ligação aqui? Não muda nada. Eu continuo tendo o comum de todas as saídas. Esse comum aqui vai ser por onde o sinal vai retornar, vai circular, vai fechar o circuito. Exatamente como a gente viu nas entradas ou no relé. Não muda nada. Você só tem que prestar bem atenção nas especificações. Porque quando você pega lá a saída triac, tem um limite de tensão e tem um limite de corrente que você pode trabalhar nessas saídas, que se você ultrapassar pode danificar o triac. Mas fora isso, não tem nenhum segredo, o funcionamento é bem simples. Então, como a gente já viu, a desvantagem do triac é que ele só funciona em corrente alternada. Mas as vantagens dele é justamente o ponto fraco do relé. O triac tem como vantagem a velocidade de acionamento, que é nanosegundos, no máximo microsegundos, é muito rápido, e a durabilidade, ele não tem desgaste mecânico, porque o chaveamento dele para ligar ou desligar as saídas não tem partes móveis, é semicondutor. Então, por isso, não tem desgaste algum, durabilidade aí altíssima. Então, essas são as características da saída triac. E a saída transistor, ela é só corrente contínua. Se eu colocar corrente alternada no CLP de saída transistor, eu posso até danificar se for um CLP mais simples e não tiver proteção interna. Então, se for saída transistor, nós vamos colocar aqui uma bateria. E aí surge aquela questão que vimos lá na aula anterior sobre as entradas. Eu tenho duas formas de ligar uma bateria aqui num CLP com saída transistor. Eu posso ligar a bateria assim, e aí nesse caso, o que está acontecendo aqui? O negativo está no comum, então qual é o sinal que vai sair? Vai sair negativo, é o sinal do comum que sai nas saídas. Então vai sair negativo aqui quando eu acionar o Q1, e obviamente a carga já tem que estar ligada no positivo para que ela acione. Pois bem, essa é uma das formas. E eu poderia também ligar ao contrário. Poderia ligar essa bateria aqui ao contrário, assim, onde eu estou ligando o positivo no comum e o negativo ali na carga. Então, aí nesse caso, como eu estou alimentando o comum com positivo, o sinal que vai sair nas saídas vai ser positivo quando elas forem acionadas. E aí vai acender a lâmpada, porque eu vou ter diferença de potencial. Então, eu tenho essas duas possibilidades.
Como eu chamo essas duas possibilidades? É o mesmo que nós vimos lá nas entradas, que eu espero que vocês lembrem. Um CLP com saída transistor, ele pode ser de dois tipos. Pode ser Sync ou pode ser Source. Tem essas duas possibilidades. E é exatamente aquilo que a gente viu lá nas entradas. Vamos pegar aqui o primeiro caso. O Sync. O que é Sync mesmo? Lembra que a gente viu que Sync, lembra do N aqui, é negativo. E o Source é positivo. Se eu tenho uma saída transistor que é Sync, quer dizer o quê? Vamos lá. Se a minha saída é Sync e eu quero alimentar essa lâmpada corretamente, o que significa? Vamos lá. Se a saída é Sync, quer dizer que aqui cada saída do CLP vai ser negativo, vai sair um sinal negativo. Então, se vai sair um sinal negativo, já que elas são Sync, o outro lado da minha carga tem que estar ligado no positivo, para que haja diferença de potencial. Ou seja, aqui tem que ser ligado no positivo da bateria, da fonte, e o comum no negativo, já que o nosso CLP tem saída Sync. Maravilha, nenhum problema. Sync é negativo, então quer dizer que vai sair sinal negativo. Nenhum problema. Já se for do tipo Source, saída transistor do tipo Source, aí eu não posso ligar desse jeito aqui. Se for tipo Source, quer dizer o quê? Quer dizer que as saídas aqui vão sair um sinal positivo, né? Então, se vai sair um sinal positivo, quer dizer que o outro lado da carga tem que estar ligado no negativo. E, portanto, o comum no positivo para fechar o circuito e a corrente poder circular. Então, se a saída é Source, quer dizer que vai sair positivo, o outro lado da minha carga tem que ser ligado no negativo, ou no terra, né, como a gente costuma dizer também. Então, quando eu tenho uma saída transistor, eu tenho que prestar atenção não só na corrente máxima que ela vai poder chavear, na tensão que ela trabalha, mas também se é uma saída do tipo Sync, que é aquela que sai um sinal negativo, e aí o outro lado da carga tem que estar no positivo, ou se é um tipo de saída Source, que é aquela que sai positivo e o outro lado da carga, portanto, tem que estar ligado no negativo. Então, basicamente é isso. Percebam que relé e triac não tem Sync Source. No relé, eu poderia ligar corrente contínua dos dois jeitos, como se fosse Sync ou como se fosse Source. Funciona dos dois jeitos, não faz diferença. Mas, no transistor, faz diferença. Ele já vem de fábrica, ou como Sync ou como Source. E alguns modelos, que é bem difícil de encontrar, mas existem, tem essa hibridez de você conseguir trabalhar com os dois, mesmo sendo saída a transistor. Mas são raríssimos modelos, eu mesmo nunca vi um pessoalmente. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Já estamos terminando essa parte teórica aqui do curso. Logo, logo, mais 2, no máximo 3 aulas, já vamos entrar na programação de CLP. Não deixe de curtir o vídeo, portanto. Deixe o seu comentário aí embaixo. E, claro, eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até mais. Tchau.